Meus futuros concursados, o vídeo de hoje é sobre o regimento interno da FAMES. Vamos ver alguns pontos importantes que podem cair na prova. Esse aqui é o nosso regimento interno da Faculdade de Música aqui do Espírito Santo. Ele não está assim numa qualidade muito legal, mas foi o único que eu achei. Então vou mostrar ele aqui para vocês e lembrando que eu deixo o link de onde vocês podem encontrar esse regimento aí embaixo no box de informações, tá? Aqui eu já grifei as partes que vêm lá no edital, né? Eles colocam que é para estudar o regimento e depois colocam algumas frases juntas só para inibir, vamos assim dizer, os prováveis candidatos, né? Mas, como vocês podem ver aqui, são todos os títulos do regimento. Praticamente isso. Mas antes, eu queria mostrar algo que eu acabei de ver, que eu fiquei muito feliz. Acho que eu fiquei mais feliz do que da outra vez que eu passei no concurso, que foi o resultado do concurso de agente comunitário de saúde aqui de Vila Velha, que fiquei muito feliz. Saiu hoje o resultado. E eu entrei aqui, ó. Aqui são as minhas notas e esse aqui é o resultado final da prova objetiva e aprovado. Gente, eu fiquei muito feliz com isso. E detalhe, eu não parei para estudar para essa prova. Gente, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz. Mas vamos voltar aqui para o nosso regimento. Vamos dar uma olhada em cada capítulo de cada título desse regimento interno. Se vocês olharem aqui, ó, são 71 páginas. É muito. Poderia ser mais. Dava para ler tudo? Sim, dava para ler tudo, pelo menos umas 2 vezes. No concurso da UFES do ano passado, eu fiz isso. Era o dobro de páginas. Eu consegui ler 2 vezes, assim, devagarzinho, né, e tal. Porque normalmente a gente lê a primeira vez, né, fica meio assim, meio perdido. E da segunda vez que você lê, você consegue compreender melhor e fixar melhor o assunto. Eu sei que agora já está assim no final dos estudos, mas se eu tivesse que dar uma dica desde o início, é ler pelo menos 2 vezes esse regimento. Começando pelas disposições preliminares sobre a instituição. A Faculdade de Música do Espírito Santo é uma instituição de ensino superior isolada, entidade autárquica. Vocês têm que saber o que é uma autarquia. Essa banca está cobrando bastante assim, direito administrativo, então vocês têm que saber o que é uma autarquia. Além da autarquia, o que é uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, enfim. É autarquia de caráter público, outro detalhe, com personalidade jurídica e direito público interno e autonomia didática, financeira, administrativa e disciplinar. Também ela está vinculada à Secretaria de Estado de Educação e ao Sistema Estadual de Ensino. Tem banca que pode até pedir onde fica essa faculdade de música, que fica aqui em Vitória. Esse artigo 3º que eu também achei interessante, que fala sobre esse regimento que define a estrutura e regulamenta o funcionamento, as ações e as atividades da FAMES nos planos didático, pedagógico, científico, administrativo e disciplinar. Agora sobre o patrimônio, que está falando que ele é constituído de bens móveis e imóveis doados pelo Estado do Espírito Santo, bem como outras doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, observadas as prescrições legais, bens e direitos oriundos da execução de contratos, convênios, acordos, ajustes e congêneres, bens móveis, imóveis adquiridos, semoventes, instalações, equipamentos e outras fontes. Aqui fala que eles não podem ser doados nem transferidos a terceiros. Agora, sobre os recursos financeiros, como a ideia aqui é mostrar mais ou menos o que pode vir na prova, eu não vou ficar lendo tudo. Por exemplo, eu achei interessante essa parte aqui que fala sobre os recursos financeiros da FAMES, que essa parte aqui de princípios e fins da educação, muito interessante, pode cair. Eu tô apostando nisso aqui, tá? Olha, que está falando que a educação na FAMES é inspirada nos princípios de liberdade e em ideais humanistas e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando no preparo para o exercício
da cidadania e na qualificação para o trabalho. Nossa, isso aqui eu já estou vendo uma questão de prova com isso aqui. A educação oferecida pela FAMES está baseada nos princípios e fins da educação nacional. Aí coloca até o artigo aqui da lei. Interessante, olha. Educação, esse artigo 2º, o 3º. Olha aqui os princípios. O ensino é ministrado nos seguintes princípios: igualdade de condições, liberdade de aprender, pluralismo de ideias, respeito à liberdade, valorização do profissional, garantia de padrão de qualidade, valorização entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Muito interessante. Gente, isso aqui pode cair assim de cara na prova. Muito interessante essa parte aqui. Eu estou postando em alguma questão que vai vir cobrando isso aqui. Os objetivos institucionais também e modalidades de ensino. Agora, sobre os objetivos, o objetivo geral é proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de habilidades acadêmico-profissionais para sua autorrealização, prepará-lo para o exercício consciente da cidadania, para a formação profissional e para a prestação de serviços. A FAMES é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e, visando ao pleno desenvolvimento do indivíduo para o exercício da cidadania, tem como objetivos nas áreas dos cursos que ministra. E aqui vai falando de vários objetivos que é muito interessante vocês lerem, porque isso aqui pode cair como opções, sabe, para falar o que é verdadeiro e falso. Sobre as modalidades de ensino, aqui tem a graduação, pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu e atualização e extensão. Sobre a estrutura organizacional e administrativa. A organização, isso aqui é muito interessante. Pode cair muito bem uma questão pedindo o que faz parte do nível superior de ensino, o que faz parte do nível de assessoramento, o que faz parte do nível de execução programática. Então é bom dar uma lida aqui com bastante atenção. Órgãos deliberativos e normativos. Aqui é outra parte que, se a banca for ruim, ela pode cobrar, sim, sobre os órgãos colegiados. O que são, aqueles órgãos colegiados? São destinados a prestar assessoramento técnico, pedagógico e administrativo às atividades da FAMES. Aqui, quais são os órgãos colegiados? Conselho Superior e Conselho Acadêmico. Quais normas que eles aplicam? Estou falando, se a banca for ruim, ela pode cobrar isso aqui. Sobre o Conselho Superior, é o órgão máximo deliberativo e normativo da FAMES. Aqui está falando sobre os membros, quem são os membros, o secretário de Estado de Educação, que é o presidente, o diretor-geral, 4 representantes de professores, quadro efetivo, mandato de 2 anos e podendo ser reconduzidos por uma vez. Isso aqui são detalhes, tem banca que é ruim que ela cobra isso aqui. Estou com uma séria dificuldade para gravar, mas vamos indo. Continuando aqui, faz parte também 3 representantes de professores do quadro efetivo, membros do curso de licenciatura, e aí vai falando, outros 2 representantes, tal. É bom dar uma lida nisso aqui. O diretor-geral não terá direito a voto nas deliberações referentes aos seus relatórios, prestação de contas e outros atos de sua responsabilidade. Aqui está falando sobre a hipótese de perder o mandato caso deixem de comparecer sem causa justificada a 3 reuniões consecutivas. Nossa, tá me lembrando muito o concurso da EBSER, gente. Tá a cara do concurso da EBSER isso aqui. Sobre a reunião, que se reúnem ordinariamente uma vez por semestre letivo e extraordinariamente quando convocado pelo presidente, ou por maioria absoluta dos membros. Cabe ao presidente, além do voto comum, um voto de desempate. São atribuições do órgão superior, dependendo da banca, ela pode sim cobrar isso aqui, tá? Então é bom dar uma lida nisso aqui. A mesma coisa eu falo do Conselho Administrativo, que é o órgão de natureza técnica e consultiva,
que se destina a discutir o processo educativo, orientar, normatizar e supervisionar o ensino, a pesquisa e a extensão. Aqui está falando dos órgãos que compõem o conselho acadêmico, sobre a reunião, ordinariamente uma vez a cada bimestre e extraordinariamente quando convocado pelo diretor-geral ou 2/3 dos membros. Sobre as atribuições do conselho acadêmico, essa parte aqui também é interessante. Sobre os órgãos executivos, direção geral é responsável pela gestão, supervisão e coordenação dos trabalhos administrativos e acadêmicos. O cargo de diretor-geral da FAMES é cargo em comissão, nomeado por ato do governador do Estado do Espírito Santo. Atribuições do diretor-geral. Reparem que começa tudo com verbo: autorizar, supervisionar, decidir. Esse é um detalhe interessante também que pode fazer você acertar a questão. Essa parte que está falando sobre várias assessorias, coordenação de curso, as atribuições do coordenador de curso, mas eu acho isso aqui bem improvável de aparecer na prova. Os colegiados, isso aqui é algo interessante para vocês lerem. São órgãos de natureza normativa e deliberativa que congregam todos os professores de um mesmo curso para objetivos comuns de ensino, pesquisa e extensão. Aqui, ó, o colegiado do curso é constituído por... Essa parte aqui sobre as reuniões ordinárias, que são uma vez por bimestre, e extraordinárias, quando convocado pelo coordenador do curso ou por solicitação do diretor ou a requerimento de 2/3 de seus membros. A competência dos colegiados de cursos. Tem várias outras coordenações, olha, mas isso aqui não é tão interessante quanto aquela parte de conselho superior. É interessante você ler todo o regimento justamente para saber que existem várias coordenações. Sobre os órgãos complementares de apoio pedagógico, é interessante saber quais são eles. Agora aqui chegamos numa parte mais interessante, que é sobre a comunidade acadêmica, sobre o corpo docente. É constituído por todos os professores em exercício da docência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, pelos docentes que ocupam posições administrativas na condição de professor da FAMES. A modalidade dos docentes tem professor efetivo, substituto, visitante, voluntário. Para ajudar, ainda temos uma música de fundo, mas vamos lá. Paramos na parte da carreira de docente e suas classes. Isso que eu acho interessante vocês decorarem. Professor auxiliar de ensino, assistente, adjunto e titular. Pode ser admitido ao pessoal docente por meio de concurso público ou processo seletivo. Para professor auxiliar, você precisa apresentar diploma de curso de graduação. Professor assistente, especialização lato sensu. Professor adjunto, título de mestre. Professor titular, título de doutor. Aqui sobre os docentes visitantes é para atender a programas especiais de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, ou para suprir a falta temporária de docentes efetivos, pelo prazo máximo de 2 anos, vedada a renovação. Sobre as atividades docentes e do regime de trabalho, são inerentes ao cargo de professor da FAMES. Aqui algumas atividades e sobre as atividades de ensino, quais são elas? Tem gente que não sabe a diferença entre o corpo docente e o corpo discente. Aqui, o corpo discente é constituído por estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação. Os direitos e deveres dos discentes. Muito interessante isso aqui, tá? Deem uma olhada, leiam isso aqui com bastante atenção. Os deveres também, né? Porque não são só direitos. Não esperava encontrar isso aqui sobre o regime disciplinar dos discentes, o compromisso formal. Vamos ver mais aqui. Infrações, olha só o que são consideradas infrações disciplinares. Sanções disciplinares, estou vendo isso aqui numa questão.
advertência, repreensão, suspensão e expulsão, o que são considerados como agravantes. Sobre a organização acadêmica em ensino de graduação. O ensino compreende as ações voltadas à discussão, sistematização e disseminação do saber, com o objetivo de educar e instruir, dedicado a conferir diploma, certificado ou grau acadêmico. São oferecidos nas modalidades presencial e ou à distância. Também achei interessante essa parte de regime acadêmico. Define-se como disciplina, conjunto de estudos e atividades correspondentes a um programa desenvolvido num período letivo com um número de créditos pré-fixado. Crédito, cada 18 horas aulas de trabalho acadêmico efetivo, pré-requisito, matriz curricular, disciplina obrigatória, disciplina optativa, atividades complementares. O que é necessário para a matrícula do estudante? Olha, são vários documentos que são necessários. Isso aqui pode cair também em prova. Histórico escolar, certidão de nascimento e casamento, 2 fotos 3x4. A frequência às aulas é obrigatória, exigindo-se a assiduidade de 75% da carga horária total da disciplina. Sobre os trabalhos de conclusão de curso, olha aqui, desenvolvem-se nas modalidades, são obrigatórios, né? E desenvolvem-se nas modalidades monografia e projeto final concerto. Sobre a pesquisa, constitui-se como atividade indissociável do ensino e da extensão e visa a geração e ampliação do conhecimento, está vinculada à criação e à produção científica. Sobre os títulos e dignidades acadêmicas dos graus, o ato de colação de grau é realizado em sessão solene pública do Conselho Acadêmico, em data e local previamente designado pela Diretoria-Geral da FAMES. Quem deixar de colar grau na solenidade fica assegurado o direito de fazê-lo posteriormente, perante o diretor-geral. Será concedido diploma aos alunos que concluírem o curso de graduação na FAMES, contendo um dos títulos abaixo, bacharel em música ou licenciado em música. E aqui nas disposições gerais e transitórias, o prazo para interposição de qualquer recurso é de 5 dias, contados da data da publicação do ato recorrido ou de sua comunicação escrita ao interessado, salvo disposições especiais deste regimento. Institui-se feriado no dia 23 de maio, que é o dia de aniversário da FAME, gente. Isso aqui pode cair na questão, tá? Esses são os pontos mais interessantes que eu achei aqui desse regimento que podem cair em prova. Gente, tem muito tempo que eu tô aqui tentando gravar. Aconteceram várias coisas, mas enfim, eu acho que foi. Como vocês viram, eu dei uma pincelada nos assuntos que podem cair nessa prova agora do dia 10 de abril. Eu ainda não sei qual vai ser o assunto do próximo vídeo, então aguardem, até a próxima.